Muita gente pensa que Deus é um juiz punitivo e se nós não tivermos perfeitos para chegar na presença dele, ele vai nos rejeitar. E por conta desse pensamento, muita gente não tem coragem de se aproximar de Deus, porque pensam que do jeito que elas estão, Deus não vai querer recebê-las. Elas precisam primeiro passar por uma grande mudança na sua vida, primeiro precisam consertar uma série de coisas para depois procurar o Senhor. No devocional de hoje eu quero mostrar que esse pensamento não está correto e que ele é muito prejudicial. Hoje eu quero meditar contigo num texto que está em Marcos 3, do versículo 1 ao 5. Essa passagem vai contar que Jesus estava numa sinagoga num sábado e havia ali um homem que tinha uma das mãos atrofiada. Jesus chama esse cara para o meio da sinagoga, para frente de todo mundo, e pede para ele estender a mão. E quando ele faz isso, a mão que ele tinha uma deficiência é curada. Tem vários pontos para a gente estudar sobre essa passagem, mas hoje eu quero me aprofundar só em um. Existem duas maneiras da gente chegar diante de Deus. Eu imagino que esse cara com a mão atrofiada já tinha enfrentado um monte de problemas por causa dessa deficiência. Preconceito, limitações, dificuldade em ser aceito. É muito provável que naquela época ele não se orgulhasse dessa deficiência. E talvez ele tivesse até acostumado a esconder isso das pessoas, para não atrapalhar na hora de arrumar um emprego ou um relacionamento. Mas um dia, a maior oportunidade da vida desse cara apareceu bem diante dele. Ele tá ali, num culto, de boas, e Jesus chama ele para vir até a frente e diante de todo mundo que tava ali, mostrar a sua mão. Imagina se esse cara nessa hora, ao invés de mostrar a mão atrofiada, ele mostrasse a mão boa, a mão perfeita. Parece muita loucura, né? Seria uma atitude muito estranha. Mas será que não é exatamente isso que nós estamos fazendo com Deus? Chegamos diante dele escondendo o que há de errado conosco, escondendo aquilo que está quebrado e mostrando só o que há de bom. Ou melhor, o que nós consideramos que é bom. Porque nós temos medo que ele nos rejeite pelo que há de mal em nós. Nós queremos merecer estar perto de Deus. Nós queremos chegar diante dele e ser aceitos. E quando nós sentimos que não merecemos, a gente simplesmente evita esse encontro com o Pai. E isso revela que quando nós olhamos para ele, ao invés de enxergarmos um Pai, nós enxergamos um juiz punitivo que está pronto para nos castigar. Quantas vezes a gente peca e ao invés de correr para ele para nos consertar, para clamar pela sua misericórdia, a gente se afasta. Você pensa, não, primeiro eu tenho que resolver essa pendência aqui, primeiro eu preciso me limpar para depois chegar na presença de Deus. Meu amigo, não existe restauração longe de Cristo. Só há esperança para mim e para você nele. Tem gente que olha para Deus e pensa que precisa fazer algo para merecer estar na sua presença. Mas a verdade é que nem no meu melhor dia aqui na terra eu vou me tornar digno de estar na presença dele. Tampouco digno de ir para o céu. Nem no meu melhor dia. O melhor que você pode fazer para ele ainda não é o suficiente para te tornar digno de estar na presença dele. O melhor que existe em você ainda é ridiculamente pouco. Entretanto, Jesus chama justamente pessoas imperfeitas para sua mesa. Jesus convida os pecadores para se sentar com ele. Jesus não veio para aqueles que não precisam de perdão, mas justamente para aqueles que estão perdidos. E sabe quem que está perdido? Todos nós. Jesus conta em Lucas 18, a partir do verso 10, que dois homens subiram ao templo para orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu em pé orava no íntimo: Deus, eu te agradeço porque eu não sou como os outros homens, ladrões, corruptos, adúlteros, nem mesmo como este publicano. Jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo quanto eu ganho. Mas o publicano ficou à distância. Ele nem ousava olhar para o céu, mas batendo no peito dizia: Deus, tem misericórdia de mim que sou pecador. Sabe o que Jesus diz sobre esses dois homens? Que o publicano voltou para casa perdoado e justificado diante de Deus, mas o fariseu não. O fariseu pensava que ganharia o favor de Deus sendo perfeito, mas o publicano sabia que não tinha a menor esperança para ele se não fosse Deus tendo misericórdia da sua vida. A salvação é justamente para aqueles que não podem se salvar. É para aqueles que reconhecem que somente em Cristo existe esperança para eles. Eu quero deixar muito claro uma coisa aqui para você. O Pai te ama não por causa da sua mão perfeita. Ele te ama independente da sua mão atrofiada. Ele sabe que você é uma pessoa quebrada. E olha só que legal, ele pode te consertar. O ministério de Jesus é justamente esse: buscar o perdido, consertar aquele que está quebrado. Você vai provar o infinito amor de Deus e o milagre do Evangelho quando você parar de tentar mostrar o seu melhor para Deus e ganhar assim o favor dele em troca. Quando você parar de esconder aquilo que há de mais terrível em você e colocar todas essas coisas diante do Senhor. Quando você parar de ficar varrendo para debaixo do tapete a sua parte que te envergonha. Só um homem foi perfeito.
e ele se entregou a uma morte de cruz para que nós tivéssemos vida. Ele tomou sobre si o castigo que era para nós, para que nós fôssemos justificados diante de Deus e reconectados a esse relacionamento com Ele. Não pelo nosso merecimento, mas pelo merecimento de Cristo. Jesus quer o que há de pior em você, porque só Ele pode transformar. Para agradar a Deus, para ser perfeito mesmo diante dele, não basta obras, porque ele também sonda as intenções do coração. Você casaria com alguém que, apesar de fazer tudo o que você quer, detesta estar na tua presença? Ela queria mesmo estar em outro lugar, estar com outra pessoa, apesar de fazer tudo o que você pede. Você se casaria com essa pessoa? E o que te faz pensar que Deus está interessado somente na sua obediência sem o seu coração? Não basta você não adulterar, você precisa não querer adulterar. Não basta você não matar o seu irmão, você precisa também não se irar com ele. Não basta você fazer uma oferta na sua igreja, você precisa ofertar com alegria. Ou seja, para ser perfeito para Deus, as suas boas obras não bastam. Paulo diz que se ele vendesse tudo o que tem e desse aos pobres e entregasse o seu corpo para ser queimado, sem amor, isso não valeria nada. Ou seja, além das obras, você também tem que ter no seu coração a intenção correta para ser perfeito para Deus. Isso significa que o que Deus quer com você não é uma prestação de contas de servo para senhor, mas um relacionamento de pai e filho, movido pelo amor. E como isso é possível, Rian? Aí que está a grandeza da obra de Deus. Para nós, humanos, é impossível, mas para Deus, todas as coisas são possíveis. Até mesmo um pecador imundo como eu pode encontrar salvação em Cristo. Olha a promessa que Deus nos faz por meio do profeta Ezequiel, em Ezequiel 36:26. Darei a vocês um coração novo e porei um espírito novo em vocês. Tirarei de vocês o coração de pedra e lhes darei um coração de carne. O evangelho não é sobre uma troca de roupas. Antes eu usava roupa curta, agora eu visto mangas longas. Não é sobre uma mudança de vocabulário, não é sobre uma mudança de código de ética, não é sobre uma mudança de igreja. É sobre uma mudança de coração. É entender que Deus tem poder para te aniquilar. Ele é o dono do universo, dono da vida, dono de tudo. E seria justo se ele nos punisse por conta do nosso pecado. Mas ao invés disso, ele decidiu nos amar, nos livrou da condenação e nos acolheu como filhos. No processo de santificação que acontece depois da sua conversão, Deus vai te ensinar a amar as coisas que você deve amar e odiar aquelas que antigamente você amava, mas que agora já não cabem mais. E essa obra, meus amigos, a mudança verdadeira de coração, nenhum livro de autoajuda, nenhum coach é capaz de promover em você. Somente o verdadeiro Deus, aquele que te criou, pode trocar seu coração. Só Ele pode colocar em você um coração agradável. Portanto, quando você chegar diante dele todos os dias, não tente impressioná-lo mostrando aquilo que há de bom em você. Não tente comprá-lo entregando somente aquilo que há de melhor e escondendo aquilo que está quebrado aí dentro. Quando ele te pede para estender a mão, ele quer ver justamente a sua mão defeituosa. Ele quer ver o que há de errado com você. Ele quer que você entregue para ele o que você tem de pior, porque é nisso que ele vai trabalhar. E somente ele pode trazer a cura e a transformação que você precisa. Amém? Que o Espírito Santo de Deus aplique essa mensagem no seu coração. Deus te abençoe e até já.